Só quero dizer aos irmãos que esse ano que nós vamos começar, como eu disse na introdução, é que nós vamos trabalhar muito neste ano sobre a questão da salvação. É importante que nós conheçamos toda a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma doutrina muito, mas muito importante mesmo. Então, para que nós possamos desenvolver algumas doutrinas e algumas ideias da teologia nos próximos meses e neste ano, em 2011, nós precisamos passar por um processo. Porque uma vez um próprio presbiteriano, ele disse assim: como que eu posso acreditar que um crente, uma pessoa ímpia, ela vai para o inferno, sendo que Cristo morreu por todos? Então, quer dizer, para explicar esses processos de como réprobo, essas pessoas que vão para o inferno, ou as pessoas que vão para o céu, sem seus próprios méritos, nós precisamos ter uma base teológica muito boa, mas muito boa mesmo. Então é por isso que nós precisamos trabalhar dentro desse contexto de alianças. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isto. Vamos tentar entender qual é o conceito de aliança na Bíblia, porque as pessoas elas não têm essa definição, elas não têm esse conceito e poucos conhecem sobre a doutrina da aliança. E é importantíssima a doutrina da aliança. Ela é tão importante, que eu considero a doutrina da aliança, assim como muitos consideram, como um dos contextos, uma das disciplinas da hermenêutica, da ciência da interpretação da Bíblia. Alguns dizem que é até uma chave para a interpretação da Bíblia. Alguns dizem. Mas na teologia reformada ela é conhecida como uma doutrina mesmo, assim como as outras. Amém? Olha, vamos ler o Gênesis capítulo 15, por favor. Obrigado. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te herança a esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma aí uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres para Abraão, porém Abraão as enxortava. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acomentaram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente e que tem se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cademoneu,
o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaceu e o Jebuseu. Amém? Uma pergunta. Alguém pesquisou alguma coisa sobre aliança? Pastor, Isabel, a Sandra, alguém? Ninguém. Oi? Sobre aliança. Alguém tem alguma definição, algum conceito sobre aliança? Quem pode definir para mim o que é uma aliança? Presta rapidinho. Um concerto? Pacto, um concerto. União. Aliança. Sim. Põe no próximo, Wilson. Diga. Falar essa menina é inteligente demais. Já foi? Vem cá explicar o resto. Cadê? Uma definição de aliança. Dá para ver ali? Uma aliança é um acordo imutável divinamente imposto entre Deus e o homem que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Uma aliança é um acordo... Deixa lá, Wilson, deixa eu dizer que estava. É um acordo imutável, que não muda. Divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Kleber, a definição é muito complexa. Acreditem, é a definição mais simples que eu encontrei para definir a aliança. Quem quiser anotar, anotem. Mas só que eu disse, a Andréa, ela me disse ontem, que para mim passar para ela todos os termos que serão usados, para que ela organize para mim os termos que serão usados e vocês estudem e pesquisem. Eu até trouxe aqui, se ela não aparecer, Silmara, leva para ela para mim, por favor, tá? Então, no 15, é interessante que o capítulo 15 de Gênesis, ele define e explica o que é uma aliança. Porque no conceito hoje, uma aliança é um anel de ouro colocado no dedo, que todos conhecem. Logo quando se fala aliança, já vem a imagem na mente. Mas aquela definição ali, uma definição bem bíblica, né? Apesar que, como o pastor disse, é interessante que o pastor Josafá, ele disse que é uma palavra que ela não vem do nosso contexto, né? Uma palavra bem distante, né, pastor? O anel. Isso. Vocês anotaram? Pacto, né? Isso. Agora vocês dobrem a atenção. Pode ficar aí, viu, Wilson? Depois a gente vai definir no final, que a gente define, depois a gente passa por outros. É interessante que o texto diz uma coisa interessante aqui. O texto diz que quando Deus chega para Abraão, ele manda Abraão fazer o quê? Ele manda Abraão trazer alguns pedaços, Abraão trazer alguns animais. No versículo 9, respondeu-lhe, versículo 9, olha para você ver o versículo 9. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. Então a primeira coisa é definir. Agora, quando você vai no versículo 18, diz assim, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Aliança com Abraão. A palavra aliança, agora, a gente precisa interpretar o texto, e o próprio texto, ele vai ensinar para a gente
o que é uma aliança, o propósito de uma aliança e qual o significado de uma aliança. O que eu não quero é que ninguém saia daqui com dúvida sobre a definição do que é uma aliança, à luz da Bíblia. Amém? No versículo 18, se vocês puderem grifar, se vocês quiserem, a palavra aliança, ela vem do hebraico berit. Berit, aliança. Aliança. Veja bem. Só que, para você entender a origem da palavra aliança, é interessante que quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, Moisés precisava buscar o significado de aliança para colocar aqui dentro desse capítulo 15. Para quando o povo saísse do Egito e fosse para Canaã e tivesse acesso ao Pentateuco, aos 5 livros que ele escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, eles entendessem o que Moisés escreveu. E se Moisés colocou aqui no texto que Deus fez uma aliança com Abraão, a primeira coisa que o povo em Canaã tinha que entender, aquela geração que entrou em Canaã quando eles pegassem os 5 livros, era qual era o conceito de aliança. E quando Deus faz uma aliança, é interessante que Abraão diz assim, a minha casa não tem herdeiros, no capítulo 15. O meu herdeiro que eu tenho é o meu servo Eliezer. Deus disse assim, não, eu vou te dar um filho. E este filho, vai lá fora e olhe para o céu e veja as estrelas, se você puder contar. A geração que virá do seu filho será comparada a essas estrelas. Sua posteridade será muitos, mas muitos mesmo. Então, Abraão, ele fala assim, no versículo 6, diz que ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado para a justiça. Só que no versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. E perguntou-lhe Abraão no versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como? Aí nas culturas antigas aqui, presta atenção agora, nas culturas antigas, quando eles iam fazer um acordo, por exemplo, quer ver, eu vou usar um exemplo, vem aqui Elvio, vem aqui abençoado, vem aqui Elvio, fica aqui do lado aqui abençoado, Elvio, vamos fazer um acordo nós dois, vamos fazer um trato nós dois, Elvio, eu prometo que eu vou ajudar você a construir aquela casa até o final. Até o final. Só que é o seguinte, Elvio. Aí você fala assim, você tem certeza que você vai me ajudar? Eu falo assim, tenho. Então me garante, faz um juramento de que você vai me ajudar a construir a casa. Então eles faziam esse juramento de várias formas. Quando você vai passear pela Bíblia, eu não vou passear para vocês vão passear, buscar a palavra aliança na Bíblia, existem várias maneiras deles fazerem um juramento. Uma das formas que eles faziam era fazer um monte de pedras. Era um sinal de que eles tinham feito uma aliança ali. O outro é colocar a mão abaixo da coxa. Uma outra maneira de fazer uma aliança era em uma refeição. Existia várias maneiras de fazer uma aliança. Só quando você vai pegar a origem da palavra para definir a aliança, é interessante que eu chegava e falei assim, aí o Elvio vai dizer para mim, Kleber, a sua palavra não é o suficiente. Você precisa fazer uma aliança comigo. Então nós vamos, Elvio, cortar uma aliança. Qual é o significado de cortar uma aliança? Cortar uma aliança, eu tinha que ir lá, trazer um jumento, pegar este jumento e cortar em várias partes este jumento. Em vários pedaços. Esse animal consagrante era derramado o seu sangue. Depois que esse animal era cortado em várias partes, eles eram colocados à minha direita, uma fileira dos pedaços, e na minha esquerda outra fileira de pedaços. Ambas as partes em frente à outra. Depois eu tinha que passar entre essas duas partes. Sabe por quê? Porque a morte do animal, quando eu passasse lentamente e olhasse, eu estava entrando em um acordo de que se eu não cumprisse o que eu disse para ajudar ele a construir a casa dele até o final, o que aconteceu com aquele animal aconteceria comigo da mesma maneira. É por isso que eles usavam a expressão cortar uma aliança. O verbo é traduzido aqui a mesma coisa de fazer
uma aliança. É por isso que Deus diz assim: Abraão, traga os animais e cortem ele em pedaços. Porque eu vou fazer uma aliança com você. Abraão faz uma pergunta para Deus: como que eu vou saber que você vai cumprir a parte? Pode sentar, abençoado, obrigado. Como que eu vou saber que o Senhor vai cumprir a sua parte? Então, Deus mostra para Abraão a cultura da época, para quando Deus fizesse essa aliança, ele compreendesse que Deus fez uma aliança de morte, uma aliança de sangue. É por isso que uma aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado à luz da Bíblia. Soberanamente administrado. Pula para o próximo, Edson. Pacto das obras. Pula para o outro. Outro. Berit, aliança. Só que o texto diz que existia 2 tipos de aliança. O termo 2 tipos. A aliança que eu fiz com o Elvio é que eu e ele passaria entre as partes. Eu e ele passaria entre as partes desse animal em pedaços. Nós dois. Porque é o seguinte, nós temos que terminar. Se uma das partes violar o que foi estipulado no acordo ou no pacto, como diz a Isabel, sinônimos, então a única maneira de desatar essa aliança é um dos dois morrendo. Aquele que violou a aliança. Aliança é isso. Aliança é aquilo que une 2 partes. É aquilo que une 2 pessoas em um propósito, em alguma coisa. Só que esses 2 termos, dipleurico e monopleurico, são 2 termos usados na teologia reformada para explicar na Bíblia que quando usa o termo, por exemplo, o segundo termo, monopleurico, é de um só lado, e dipleurico de 2 lados. O termo dipleurico é quando os dois, é quando eu imponho o que nós vamos colocar na aliança. Eu falo assim, eu vou te ajudar até o final. Aí o Alvo diz assim, não, mas é o seguinte, eu não concordo só com isso. Eu vou colocar mais alguma coisa. Eu posso trabalhar só meio período? Tudo bem. É quando você impõe alguma coisa no acordo. Chama de pleúrico. As 2 partes, eles impõem alguma coisa no acordo. Chama-se um arranjo. Agora, quando é monopleúrico, é quando só uma parte impõe alguma coisa. Quando Deus chega em toda a história da aliança que ele faz com o homem na Bíblia, usa-se uma característica de natureza monopleúrica, de um só lado. Porque é só Deus que impõe aquilo que ele quer na aliança que ele faz com o homem. O homem não pode chegar para Deus e dizer assim, mas Deus, o Senhor me colocou uma condição que vai me ajudar a fazer aquela casa, eu posso acrescentar alguma coisa? Não, não existe isso na passagem bíblica. Agora, só que tem muitos tipos de aliança por aí, né? Tem muita gente que pega um envelope e começa a fazer uma aliança com Deus, ele estipula o que ele quer de Deus, ele estipula a condição, 7 semanas, 8 semanas, e aí vai. Só que não existe base bíblica para provar esse tipo de aliança dipleúrico, hoje, na atualidade. Qualquer pessoa, qualquer liderança que estiver fazendo um tipo de aliança, tentando fazer um arranjo da parte dele, colocar os elementos, a condição no envelope, ou seja, o que for, para Deus trazer alguma bênção, não é bíblica, é antibíblica. Quem não está entendendo a definição de aliança, por favor? Está entendendo? Diga, Levi. Está entendendo? Está entendendo, Paulo? Pode ser também unilateral e bilateral. Esse unilateral e bilateral pode ser usado também como sinônimo, porque esses termos são os termos mais, porque há muita confusão em unilateral e bilateral, entendeu, Isabel? Mas é a mesma coisa, só que eu usei esses aqui, porque esses aqui são os termos mais que não tem como você deturpar eles deturparem, entendeu? Por isso que tem que ter cuidado quando a gente for trazer os termos, mas é a mesma coisa, é mais conhecido, só que é deturpado. Então o texto diz que Abraão ele faz o quê? Ele faz, só que Deus aqui, pastor Josafá, ele faz uma coisa interessante, ele promete para Abraão, promete. Só que se fosse uma aliança dipleúrica,
os dois passavam. Só que o texto diz que Abraão ele não passou. Se Abraão não passou, então ele não tinha parte nenhuma no contrato. Se ele falasse assim, olha, o texto diz que ele creu, ele acreditou. Mas se Abraão não acreditasse, se Abraão tivesse feito, por exemplo, o que ele fez com Sara e com Agar, ele violou o contrato. Violou. Ele deveria ter morto, não deveria ter morrido? Deveria ter morrido. Porque se os dois passam entre os animais e um viola o contrato, que é um pacto de sangue, é um pacto de vida ou morte, porque em Levítico fala que a vida, o sangue é símbolo de vida. Então o derramamento de sangue simboliza o julgamento sobre a vida. Só que quando você vai no versículo 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. E no versículo 17, versículo 12, e o pôr do sol, versículo 12, caiu um profundo sono Abraão. Ele dorme sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acomentaram. Versículo 13, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está revelando ele em sonho. Só que quando você vai no versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão não passou entre os pedaços. Quem passou entre os pedaços foi só Deus. Porque Deus sabia, viu, Eduardo, que Abraão, se ele tivesse feito um pacto, que os dois passassem ali, Abraão tinha que morrer. Sabe por quê? Porque lá na frente, ele não espera em Deus. Ele usa Agar com Sara e eles geram Ismael. Aí Deus fala assim, eu vou estipular, eu vou prometer fazer a promessa, só que eu vou passar sozinho entre os dois. Porque se eu violar o que eu prometi para você, eu devo morrer. Agora imagina se Deus ia voltar atrás no que ele falou. Por isso que, volta lá abençoado, na definição. Por isso que o termo é Deus que estipula as condições de uma aliança. Uma aliança é um acordo imutável. Não muda de jeito nenhum. O que foi estipulado será aquilo. Se violar o contrato, morre. Divinamente imposto, só Deus que impõe a condição, quando é uma aliança bíblica. Entre Deus e o homem, que estipula as condições. Quem estipula as condições é Deus. Traga assim, traga os pedaços. Traga um animal, corta em pedaços e faz uma fila que eu vou passar entre eles. E do relacionamento entre as partes. Pronto. Isso aqui é a definição. Agora coloca, adianta para mim, Wilson. Adianta mais um. Isso, agora tem como, isso. Deixa esse aqui. Esse aqui. As duas partes. Elementos da aliança das obras. Para mim explicar a aliança das obras é uma aliança que Deus fez com Adão. Está entendendo, Ângelo? Deu para entender a definição de aliança? A mesma expressão fazer aliança é a mesma expressão, Paulo, cortar uma aliança. Está entendendo, Gabriel? Então, aliança é isso. É quando é uma coisa que une duas partes. Existem 5 elementos para se construir uma aliança. O primeiro elemento é a promessa. Pronto. A promessa, aquilo que Deus promete para o homem, que Deus prometeu para Abraão. O segundo é a condição. Abraão, você crê? Ele creu. O terceiro é a punição, é a violação, é o julgamento, é a pena de morte que cai sobre aquele que não cumprir aquilo que foi estipulado entre as duas partes. E em quinto é o sinal, que no caso aqui era o animal consagrante desmembrado e morto. Então a aliança é um pacto de vida ou morte. Uma aliança, à luz da Bíblia, divina, é um pacto, é um acordo de vida ou morte. Agora, é interessante que agora a gente faz uma transição. Abram agora, lá em Gênesis. Olha para você ver Gênesis capítulo 2. Olha que coisa interessante isso aqui. O pacto das obras.
Agora a gente entra em impacto das obras. Diga, pastor. Entender? Sim, sim. O texto da humanidade, bem colocado, pastor. Essa é a primeira aliança que Deus fez com o homem. Agora, só que, muito bem que o pastor colocou, é porque a gente não vai estudar todas as alianças da Bíblia. Se você for, antes de capítulo 2 de Gênesis, vai ter Deus faz uma aliança com o cosmos. Ele fala assim, olha, vai haver dia e noite. Ali ele faz uma aliança. Ali pronto, ali não é violado. Vai haver dia e noite continuamente. A mesma coisa quando ele faz com Noé. Ele faz uma promessa para Noé que nunca mais o mundo acabaria em água. E coloca um sinal. Ele coloca um arco-íris. E Noé faz um sacrifício, ele diz assim, olha, a aliança que eu fiz é imutável. Deus ele não volta atrás naquilo que ele fez. Toda vez que cai muita água, aparece o arco de Deus no céu para provar que a aliança permanece e que ele não volta atrás. É um sinal da aliança. Só que aqui é interessante que se você for no livro de Gênesis, você não vai encontrar a palavra aliança aqui no contexto de Adão. Só que quando você vai no versículo 15, capítulo 2 e 15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora Deus te usou mais ainda. Deus usa, viu? Essa aí. Aqui tem uma aliança? Tem. Kleber, não. Aqui não tem aliança. Tem certeza? Tem todos os elementos de uma aliança aqui. Todos. Todos, todos, todos. Todos os elementos estão aqui. Deus fala assim, olha. Quer ver? Flávio, onde é que está a promessa aqui nesses 2 versículos da aliança? A promessa. Quem encontrar a promessa, diga para mim. Os elementos de uma aliança. Alguém encontrou a promessa? Não entendi. Morrer não é aliança. Não, morrer não é promessa. Não, ainda não. Está quase, mas não é isso ainda. Viver ou morrer. Você... Quem viu? Vida eterna. Ah, ali achou. Você já estudou isso comigo? Nunca estudou, tem certeza? A promessa aqui é vida eterna. Mas, Kleber, está escrito vida eterna aqui. Sabe como que aqui está escrito vida eterna, a promessa? Quando você lê aqui, olha. Mas da árvore, versículo 17, do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se ele não comesse do fruto proibido, ele ia viver eternamente. A promessa aqui, então já tem uma promessa. A promessa era de vida eterna. Se ele não violasse, ele viveria. Segundo aqui, e olha lá, já adiantou. Eu ia perguntar, você já respondeu? A árvore é um sinal da aliança. Olha, já que você está afiado, vou fazer uma para você. As duas partes não precisam perguntar, que é Deus e Adão. Qual é o seu nome, abençoada? Qual é o seu nome? Vanessa? Vanessa, você está com a Bíblia aberta aí? Vanessa, procura para mim a condição da aliança. Que ele não... A condição era a obediência, que ele não comesse. Muito bem. É interessante, né, que todos os elementos que estão no 15 estão aqui. Né, Elvira? Está entendendo, Elvira? Você vai entender quando eu concluir aqui. Quem não está entendendo mais, levanta a mão rapidamente. Só Elvira que está... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A punição, a morte, a morte. Então Deus fez ou não fez uma aliança com Adão? Fez uma aliança. Interessante que a morte aqui é uma aliança de morte.
A única coisa que faltou aqui, sabe o que foi? Não. O sinal ele falou, Isabel. Faltou uma coisa aqui que ele fez com Abraão. Faltou o ritual. Só o ritual. Só que o ritual era um sinal. E aqui o elemento é a mesma coisa. Morte. Porque quando Deus passa em teofania, em forma de fogo, um recurso da criação que ele passa ali, é a mesma coisa aqui, o elemento morte. Fala assim, morrerás. Um dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Então vocês podem ver, agora olhem para cá e dobrem atenção. Vocês podem ver que quando Adão peca aqui, a questão não é, Kleber, é injustiça, como eu já ouvi alguém dizer, pessoas que não têm conhecimento, é injustiça. Tem cara aí que já roubou, matou, fez tanta coisa, e Deus perdoa ele assim, ó. E Adão só porque comeu de um fruto, uma maçã, há quem diz que é uma maçã, não se tem de ideia do fruto, mas a ideia maior que nós temos, que nós conhecemos é de uma maçã, e Deus não perdoa ele. É correto isso? É um pecado tão grave assim, pastor? Para chegar e falar assim, morrerás? Sabe o que acontece aqui? É porque além do fruto que ele comeu, havia uma coisa muito maior atrás disso aqui, que era uma aliança de morte. Uma aliança que Deus não podia voltar atrás. Deus fala assim, olha, se você obedecer, você vai ter vida eterna. Mas se você desobedecer, você vai ter morte. Adão podia chegar e dizer assim, Deus, não tem jeito de dar um conserto nessa aliança. Fala assim, Adão, se você não tivesse violado a sua parte, eu ia cumprir a minha, eu ia te dar a vida eterna. Só que eu não violei a minha parte, você violou. Podia até perdoar Adão ali, mas só que a gente fez um contrato, e um contrato é inviolável. Vai muito mais além, pastor, de que as pessoas ensinam por aí, uma obediênciazinha, uma obediência. O cara desobedeceu um mandamento. A questão não é essa. A questão é que estava estipulado na aliança. E é tão real, adianta, Wilson, para mim, é tão real isso aqui, é tão real, que aqui ele é o quê? Diz que ele gera, quando ele cai, a morte. A pintura de Michelangelo, a expulsão de Adão do Éden. Ele foi expulso do Éden. Porque ele violou o contrato, ele quebrou uma aliança com Deus. Ele quebrou literalmente. Kleber, você está colocando coisa que o texto não diz. Abram em Oséias, todos em Oséias, capítulo 6. Abram todos, por favor, todos. Oséias, capítulo 6. Oséias eu quando vou procurar Oséias, misericórdia. Até chegar lá, eu espero todo mundo vai ler junto. Depois de Daniel, o pastor está ajudando aqui, irmãos. Vamos ajudar os irmãos também. Eu não vou nem abrir, senão eu vou passar vergonha. Vai demorar a chegar. Oséias 6. Tá dando para ouvir daí, Wilson? Também do jeito que o cara fala, grita? Não tem como. Oséias 6. Acharam Oséias 6? Achou? Agora lê o versículo 7. Lê para mim, Isabel. Isso. Mas eles transgrediram a aliança como... Só até aí, Isabel, a parte A. Israel quebrou a aliança como quem quebrou uma aliança? Adão. Adão fez ou não fez uma aliança com Deus? Está aí no texto. Não é questão só de uma obediênciazinha. A questão é que ele fez um contrato, uma coisa inviolável. Deus olhou assim e falou, puxa vida, o primeiro homem que eu faço podia perdoar assim, né? Não posso. Porque a gente fez uma aliança. A gente fez uma coisa, uma aliança, um pacto de vida e morte. Morte eterna e vida eterna. Por isso que chama-se pacto das obras. Porque era baseado na obediência de Adão, uma aliança de obras. Depende de você, tá? Obedecer, para você ter vida eterna. O Wilson, mais um. Agora aqui, a morte gerou o quê? O que a morte gerou? Morte espiritual. Eles foram expulsos do Éden. Eles foram expulsos da presença de Deus e da comunhão com Deus. Eles não tinham mais a comunhão com Deus. A primeira morte, porque Deus fala assim,
simplesmente morrerás. Morrerás aqui está no plural. A primeira morte que acontece com eles é a morte espiritual. O homem fica literalmente separado de Deus. Literalmente separado de Deus. Porque ele violou o que estava estipulado na aliança. A segunda morte é a morte física. Adão vive 800 anos. Depois ele não vai escapar do julgamento de sangue que foi imposto e estipulado no contrato. Então Adão agora, depois que ele fica velho, ele vai passar pela morte física. A separação da alma do corpo de Adão. Que é literalmente morte. Porque a palavra morte tem semelhança com a palavra separação. Terceira morte, a morte eterna, separação total de Deus. O homem condenado ao inferno, eternamente. Aí se fala assim, Kleber, aí a pergunta, ninguém vai fazer essa pergunta mesmo. Adão passou pelas 3 mortes? Só para vocês terem uma ideia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem não está entendendo a linha de raciocínio? Isso aqui vai mais sério, é tão sério. Quer falar alguma coisa, pastor? Essa parte eu vou deixar para pecado. Entendeu? Entendeu, pastor? Eu pensei nisso. Só que se eu falar aqui, a gente já faz... Mas isso aí a gente vai trabalhar nisso aí. É porque eu quero que eles entendam o que é aliança. Mas muito bem colocado. Sim, ele passou pela primeira, né? Nós sabemos. Ele passou pela segunda. Aí a terceira, segura aí a terceira para você. Diga. Sim, Isabel. Sim. Sim. Esse aí, por isso que... Isso. A terceira. Teve salvação para Adão? Quem concorda com Isabel? Levanta a mão. Quem concorda com Isabel que teve salvação para Adão? Levante a mão, rápido. Concorda? Qual é o seu nome? Oi? Osni. Quem mais? Só ele e a Isabel? Pastor Isafá? Ninguém? Concorda? Sim. Quem mais? Ele, o Frigo. Quem mais? Aline. Todo mundo então concorda? Gabriela não concorda? Mais ou menos? Vocês querem a resposta, né? Vocês querem a resposta? Então tá bom. Segura aí na próxima Pacto da Graça. Agora, olha para cá. Eu não posso ainda responder, tá? Bem, muito bem. Agora, diga, pastor. É porque a gente quer sistematizar. Teologia sistemática é sistemática. Diga, pastor. Não posso, porque senão eles pegam tudo agora e não vai... Eles têm que... Não volta. Próximo capítulo. Agora, presta atenção. É muito sério isso aqui. É muito sério. Sabe por quê? Porque quando Adão quebra essa aliança, é interessante que quando Deus faz, dobrem a atenção agora, mas dobrem mesmo. É quando Deus faz essa aliança com Adão, Adão representava toda a raça humana. Toda a raça humana. Toda a raça humana. Isso quer dizer que tem gente que vai para o inferno e tem gente que vai para o céu. Agora Adão, calma. Então, ele representava toda a raça humana. Então é interessante que todos que vêm de Adão passam pela morte, são separados espiritualmente e passam pela morte física. E passam para a morte eterna. Todos os homens, toda a raça humana que vem depois de Adão, eles têm compromisso, eles têm uma dívida com a aliança que Adão quebrou com Deus. Eles têm esse compromisso. É por isso que eles nascem mortos espirituais e vão morrer fisicamente. E se não tiver um que venha para resolver a situação, eles vão literalmente para a condenação interna, para o inferno. Sabe por quê? Porque toda a raça humana, quando Deus faz o contrato com Adão, a aliança, todo mundo estava incluído em Adão. Kleber, quem desenvolve essa disciplina, essa doutrina melhor ainda, é só vocês abrem Romanos 5. Aí vocês entendem Romanos 5 facilmente. É impossível você não entender Pacto das Obras e não entender Romanos 5.
Parece que é coisa do homem. Agora, para você ver, quando você entende isso aqui, você abre o 5 de Romanos, capítulo 12, até uma criança entende o que está escrito aqui agora. Porque ele fala assim, esquece a parte do segundo... Diga, pastor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Ele diz assim, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Por que a morte passou a todos os homens? Todos estavam incluídos no pecado. Tão fácil de entender. Agora, como você vai explicar isso aqui sem passar por ali? Por isso que eu falo que isso aqui é eu entendo assim, uma doutrina fundamental para vocês entender pecado na Bíblia. Agora, continua, versículo 13. Porque até o regime da lei... Não, vamos até versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo aqueles que não pecavam já nasciam para morrer. Uma criança nasce até no ventre da mãe. Que ela já tem essa dívida com Deus. Por causa que eles quebraram essa aliança em quem? Em Adão. Não é pecado. O 15, vamos. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não todos, mas muitos. Por que não todos? aí a gente vai ver lá na eleição. Entenderam? Entenderam? Então, quando Deus fala assim, ó, vamos fazer uma aliança, não é uma coisa assim qualquer, não é eu fazer uma aliança com Elvio. Hoje eu posso, ó, dar no pé. Mas uma coisa é que Adão agora, para não ir para a condenação eterna, ou para que toda a raça humana não seja condenada eternamente, tinha que ter uma pessoa para que caísse o julgamento do derramamento de sangue sobre ele. Quem será que é essa pessoa? Alguma pergunta ainda sobre isso aqui? Alguma dúvida? Diga, Paulo. Não entendi. Fala mais alto, por favor. Então vem aqui perto, abençoado. Entendi. Veja bem, aqui é a aliança quebrada só. A corrupção herdada e a imputação do pecado na raça humana, nós vamos estudar em pecado. A natureza, porque quando a gente entrar em pecado, nossa, ali eu preciso trabalhar mais no conceito de pecado aí fora. Diga, Eduardo. O salário do pecado é a morte. Então, só a criança não tem pecado, por que ela morre? Por que, pastor? Ela não tem pecado, então é injustiça isso. Então tem que ter outra explicação. Me arruma outra explicação para mim. Você tem salvação uma criança? Se ela morreu, aí que tá. É o que Isabel falou, que nós vamos estudar a graça, porque a graça, o pacto da graça que vai explicar isso aí. Aliança da graça. Quando... Família toda. Não, pode falar. Aliança da graça, pode falar. Aliança da graça tem tanta coisa para falar. Vocês nem fazem ideia. Pode comentar. Aliança da graça, Paulo. É que Deus fala assim. É tanto que quando Deus faz aqui com Adão. Da graça ele fala assim, Adão, você acha que eu sou louco de fazer outra aliança com você? Você já está me devendo. Eu não posso. Você não vai passar no meio do ritual. Eu passo sozinho, como fiz com Abraão. Porque se você passar de novo, você vai ficar me devendo. Aí não vai ter jeito. Aí tem alguém que passa. Que Adão não tem condições mais. Não é assim, pastor? Você acha que Deus vai fazer um outro contrato de vida eterna com Adão?
Adão santíssimo. Não, diga, Eduardo. Que a raça humana deve. Eu posso até adiantar alguma coisa, que o pastor falou, eu não queria, mas vou adiantar para ver se vocês iluminam a mente. É que no conceito fala assim, poxa, é injustiça Deus fazer isso com... Deus não chega assim e fala, vou aproveitar de Adão, que Adão é um coitado, é um fraco, não aguenta ver uma maçã. Não. Perfeitamente, ele era perfeito. Só que depois aqui, que a morte espiritual, que o homem é separado de Deus, aí ele não tem poder mais para ter obediência o suficiente para não pecar mais. Aproveitador. Isso. Fazer aliança com Deus. A gente fazendo aliança com Deus é direto aí. Eu ligo a televisão e vi o cara fazendo aliança com Deus. Você, irmão, você quer fazer um voto com Deus? Tem que ser devagar. Isso. Muito bem, pastor. Tem paciência, tem que ter paciência. Porque é muito rica a doutrina. Eu não quero que vocês aprendam defeituoso. É só isso que eu não quero. Porque tem gente que estuda. Eu já ouvi, quantas vezes já ouvi milhões de pregações sobre a árvore. Mas nunca vi uma pessoa chegar e me explicar assim, o porquê que foi tão rígido assim a condenação sobre um fruto. E por que todos pagam em Adão? Por quê? Me explicam. Aí você entende todo o contexto bíblico sobre o pecado. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Guarda essa da criança aí que a gente vai resolver esse problema, viu? Aqui no Novo Testamento. Segura ela aí. Ah, sim, nasce santa. Aí é que a pergunta. Já me fizeram essa pergunta, Eduardo. Já me fizeram essa pergunta. Fala assim, Cleber, por que você batizou seus 2 filhos? Seus filhos é santo? Eu peguei e falei, mas a criança nasce. Eu falei assim, cara, a criança nasce santa, mas o salário do pecado é a morte. Então me explica para mim, por que morre no ventre? Por que morre com o ano? Então me explica para mim. Então, quem tem uma explicação para mim, por favor? Pastor Josafá, professor de filosofia, tem alguma explicação? Se o salário do pecado é a morte, e a criança não tem pecado, então por que ela morre? Será que Deus não revelou para a gente? Quer dizer que um aborto, então a criança não morre. Pode fazer o que for. Você está falando morte espiritual e morte física. E morte eterna também. Também. Não estou falando de crianças, pelo amor de Deus. Ah, sim. Criança a criança nasce como o ímpio aí fora nasce. Não, Ah, sim. Não, eles chegaram para mim lá e falaram que água lá, batizam lá no lugar lá com água, porque a água corrente leva o pecado. Até hoje batizam assim, né? Diga, Eduardo. Pecado concebeu minha mãe, 51, que eu não quero falar de pecado, vocês estão querendo ir para pecado. Calma aí. É porque é muito relacionado. Vocês podem ver que é interessante quando você explica a doutrina, logo eles começam a ir lá em pecado, porque eles começam a tirar dúvida, começam a trabalhar, a mente desenvolve na doutrina. Pacto das obras. Aliança das obras. Porque Adão, ele tinha uma condição, ele tinha capacidade, através da obra dele, de optar em obedecer e não obedecer. Só que ele preferiu a desobediência. Não precisa contar a parte do diabo, essas partes vocês conhecem. O foco aqui é esse aqui. Mais dúvidas? Eu vou encerrar. Diga, pastor. O livre-arbítrio nós vamos trabalhar, né? Martinho Lutero desenvolve isso aí. Ninguém melhor para os estudos dele para desenvolver isso aí. Ele fala assim: o homem, Adão, ele não tinha uma natureza inclinada para o mal. Se o mal chegasse na frente de Adão, ele tinha poder para decidir fazer o mal e não fazer, seja qual for o mal. Ele tinha um poder para escolher fazer entre o bem e o mal.
Ele tinha uma natureza santa. É por isso que quando ele viola o contrato, a comunhão ele perde com Deus. Morte espiritual, que ele colocou lá no slide. Ele foi separado de Deus. E o pecado, aí a gente vai estudar pecado, o que acontece com Adão. Ele perde esse poder de escolher entre o bem e o mal. E Paulo explica em Gálatas 5 que as obras da carne, uma manifestação que só quer fazer o mal, o mal, o mal, o mal. Mas o homem tem escolha. O homem tem escolha, pastor. Mas não tem escolha para escolher para o bem. Alguma coisa intervém para ele escolher para o bem, que nós vamos estudar, à luz da Bíblia. Não é o que eu estou falando, não é o que eu acho, não é o que eu vi ali. Não. Aqui é o que a Bíblia diz. Aqui a gente trabalha com a Bíblia. O que a Bíblia fala aqui a gente ensina. Aqui não é o que o irmão pensa, não. Achismo. Não, aqui não. Aqui não funciona isso aqui, não. Acho que é por isso que as pessoas, quando ouvem essas doutrinas, a mente delas mexe muito o coração delas. Porque aqui é o que a Bíblia diz. É a teologia reformada. Agora o catecismo maior, para a gente encerrar, quem trouxe o catecismo maior, abram lá. Quem trouxe? O catecismo maior, página 30. Página 30? Pergunta 22. Vocês precisam ter o catecismo maior, tá? Rapaz, pergunta 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Uma pergunta, caiu? Aí ele responde. O pacto sendo feito com Adão, como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade. Todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Eu não pequei, eu não comecei a ter dívida com Deus sobre pecado há 3 anos, 4 anos, a primeira mentira. Eu já nasci com a dívida com Deus, porque ele quebrou a aliança com Deus. Está aqui, ó, uma aliança. Não é só uma obediênciazinha, uma aliança. Amém? Mais alguma pergunta? Fecha então, encerra então. Aí nós vamos estudar ainda a semana que vem, a gente precisa estudar as alianças aí fora, como eles explicam a aliança aí fora. Como que é? Como que é que eles explicam o plano da salvação? Como que eles explicam isso aqui? Aí nós vamos estudar isso. Amém? Diga, pastor. Ah, sim, pode vir, pastor, por favor.